Carta aos Romanos, no capítulo 4. Romanos capítulo 4. Enquanto vocês acham aí, eu vou falando do que nós vimos na semana passada. No capítulo 3, nós vimos que o apóstolo Paulo demonstrou que a justificação é apenas pela fé em Cristo, deixando claro que a fé está acima da questão da circuncisão e da lei. Não que a nossa fé negue a lei, mas segundo Paulo, confirma, porque na visão de Paulo, a lei aponta para a necessidade da nossa fé. Ressaltem, no entanto, no capítulo 3, que uma questão que era qual o apoio que as Escrituras dão para essa tese, né? E agora no capítulo 4, nós veremos que o apóstolo Paulo chama à tona este apoio, fala do propósito de Abraão, deixando claro que a justificação de Abraão também foi resultado de sua fé. O apóstolo Paulo evoca o capítulo 15 do livro de Gênesis, onde Deus, diante da angústia de Abraão, que lamenta não ter um descendente, aponta-lhe as estrelas e a areia da praia, garantindo que a sua descendência teria tais dimensões. Abraão crê, e conforme o texto citado por Paulo, o versículo 6, isso lhe foi imputado para a justiça. Dessa forma, Paulo tem a referência bíblica necessária para sustentar qualquer argumento. Abraão, o primeiro patriarca, foi justificado não pelo conjunto das obras que ele fez, que ele realizou ou que viesse a realizar, mas foi pela sua fé na palavra de Deus. Amém? Para isso, vamos ver aqui do versículo 1 até o 3. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras que ele dava, tem que odiar, mas não diante de Deus. Pois bem, a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi reputado como justiça. Isso. Romanos capítulo 4, a paz do Senhor, minhas irmãs. Aí, isso lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão lhe foi imputada como justiça. Nenhuma obra, nada do que ele fez foi contado, mas a fé que ele tinha. Vamos continuar a leitura? Do 4 ao 6. Agora. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras de Deus. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Amém. O povo judeu é descendente de Abraão, direto. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó. Essa descendência é muito cara para o povo de Israel. Não apenas por ter sido Abraão o chefe de um clã muito poderoso, de uma nação com muita importância na história, mas principalmente pelo que essa descendência significa em termos espirituais. Ser descendente de Abraão é ser herdeiro de um pacto com Deus. É fazer parte de uma história cheia de significados, de uma importância crucial para o destino da humanidade. Daí a figura de Abraão ser uma figura de proeminência inquestionável, inatacável e inalcançável. Baseado nisso, é que Paulo chama Abraão por testemunho.
ao deixar claro que a justiça de Abraão não foi resultado do seu trabalho ou mesmo na sua obediência à ordem de Deus, quando ele determinou que ele saísse da sua casa e da sua parentela. Paulo advoga que a justiça de Abraão é fruto da sua fé. Foi a fé que foi atribuída como justiça. E isto, sem dúvida alguma, deixa todos os adversários de Paulo numa situação bastante difícil. Paulo chama outra testemunha ainda, Davi, que declara que bem-aventurado é o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras, numa citação do Salmo 32, dos versículos 1 e 2. Aprendemos então com Paulo que Deus declara justo o ser humano que crê na sua palavra. Isso não é fruto das suas obras, mas fruto da graça de Deus. E a maior prova disso é o próprio Abraão, patriarca dos patriarcas, o pai da fé. Agora nós vamos ver a vulnerabilidade humana. Vamos fazer a leitura do 7 ao 10 agora. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor não tem pecado. Vem, pois, está bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Isso. Ao citar Davi, declarando bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputará pecado, Paulo coloca Abraão na raça humana, deixando claro que o patriarca é um homem como qualquer outro, que precisava da justificação, que precisava de perdão para os seus pecados, que dependia única e exclusivamente da graça divina. Como qualquer ser humano de qualquer época, de qualquer nação. E Paulo faz isso para tornar ainda mais incisiva a importância da fé. Não apenas falar da sua importância, mas também para falar da sua importância. Por quê? Porque havia entre os judeus a ideia de que a fé só tem efeito para os que primeiro obedecem à lei ou primeiro celebram os pactos. Paulo quebra essa lógica ao ressaltar que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, quando ele ainda estava incircunciso, ou seja, antes da celebração de qualquer pacto. Porque a circuncisão foi isso, um sinal entre o pacto, entre a aliança entre Deus e Abraão. Isso que era a circuncisão. Só o povo de Abraão, que os filhos de Abraão que eram circuncidados. Obviamente, a questão da fé é uma amplitude transnacional, porque se a fé foi possível a Abraão quando ainda incircunciso, não há nada que impeça que ela seja atribuída a qualquer humano, independente de estar ou não circuncidado. De ter ou não um pacto prévio com Deus, de saber ou não previamente das leis de Deus. Nesta fala de Paulo está registrada a universalidade do chamado cristão, do chamado de Deus. A fé é uma possibilidade estendida a qualquer ser humano. É óbvio que isso faz os gentios, como nós, ter uma esperança, e traz aos judeus uma humildade, porque eles estavam muito soberbos por isso. São filhos de Abraão, são descendência de Abraão, estão no pacto, são circuncidados, não sei o quê. É isso que Paulo estava atacando desde o começo, que a fé vem como dom, não é coisa que a gente conquista, não é por obras, mas é dom, é graça. Paulo deixa claro que Abraão não é apenas o pai dos judeus. Abraão
É o grande símbolo do homem falível, pecador, a quem a possibilidade da fé é estendida pelo Todo-Poderoso mediante a sua graça. Abraão mentiu. Ele mentiu. Abraão teve dúvidas, teve questionamentos. Nós vimos tudo isso em Gênesis. Nós vimos mesmo, estudamos isso, capítulo a capítulo. Ele mentia falando que Sara era irmã dele, quando na verdade era sua esposa, por medo. Então ele era um homem falho, era uma pessoa que falhava, também era um ser humano. E os judeus tinham ele como um super-homem, né? Como se fosse acima de todas as coisas, acima de todos os homens. Nós vamos ver agora, do 11 ao 14, que embora pai da fé, ele também pecou. Amém? Vamos lá, do 11 ao 14. Recebeu o sinal da circuncisão da fé quando estava na incircuncisão para depois parecer, pois que creio estado eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça seja suscitada. Se fosse para a circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam pelas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera a incircuncisão. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é firmada. Amém. O apóstolo Paulo, nesses versículos, inverte a lógica judaica. A lógica judaica dizia que a fé, como nós já vimos, é subproduto do pacto, né? Ou seja, só os que previamente celebravam um pacto com Deus, a este pacto são obedientes, têm o benefício da fé. Paulo inverteu isso. Paulo diz que é o contrário, que é a fé que gera o pacto, que primeiro Abraão creu e depois ele foi circuncidado. Ele provou isso. E foi isso que nós aprendemos lá em Gênesis. Isso significa que a circuncisão vem como um selo de que ele foi justificado, e não como um requisito para que ele seja justificado. Primeiro se crê, depois se celebra o pacto. É igual ao batismo, né? Primeiro a gente crê, depois nós somos batizados, que é o sinal da nossa aliança com Deus. E o outro sinal da nossa aliança com Deus, que nós fazemos mensalmente aqui na Nova Aliança, é a celebração da Santa Ceia. O nosso sinal de que estamos ainda nesse pacto com Deus. Isso é muito interessante, porque Paulo está trabalhando a partir do episódio em que, depois de ter perambulado pelo Egito e cometido transgressão, não só a transgressão de ter descido para o Egito sem a devida permissão de Deus, mas também a transgressão de ter entregue a sua esposa aos príncipes do Egito e de ter se enriquecido à custa disso, Abraão volta para a terra de onde jamais deveria ter saído. Quando a gente somente lê, passa por lá lendo, fazendo a nossa leitura anual, a nossa leitura diária, a gente não percebe isso. Aí quando a gente começa a estudar a palavra, aí com mais profundidade, a gente vê que Abraão não teve autorização, Deus não mandou ele ir para o Egito naquele dia. A primeira vez, Deus não falou para ele, vai para o Egito. Deus falou para ele ficar em Canaã. Essa era a terra da promessa. Ele foi para lá, deixou eles pegarem a Sara e enriqueceu por conta disso. Ele ganhou muitos presentes porque ele deixou eles levarem Sara.
Ninguém levava uma mulher de graça. Só levavam dando dotes. E Sara era muito cara. Além da mulher estar na graça de Deus, a mulher era bonita. Porque mesmo estando velha mesmo, a mulher já tinha 75 anos e eles ainda achavam ela bonita. E Abraão achava que se ele falasse que era a mulher dele, eles matariam ele para ficar com ela. Do mesmo jeito, o filho dele fez isso também. Isaac acabou fazendo a mesma coisa. É ali que Deus marca o encontro com ele. Um encontro descrito no capítulo 15 de Gênesis. Abraão está frente a frente com Deus. É um homem que vem de uma história recente de transgressões. O que realmente leva ele a receber de Deus a declaração da justificação é a sua fé. A fé naquilo que Deus lhe disse com respeito ao que viria a ser a sua descendência. Ali, Deus chama ele e ele fala: Senhor, o Senhor me fez promessa, mas quem vai ficar com as minhas coisas, quem vai herdar tudo que eu tenho, é o meu servo. Aí Deus fala para ele: não é o seu servo. Vai sair das suas entranhas. O seu herdeiro vai sair das suas entranhas. Aí Deus fala para ele: olha para o céu. Aí ele olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Não. Assim vai ser sua descendência. Olha para a areia do mar. Você consegue contar esses grãos? Não. Assim vai ser sua descendência. E não era descendência física, era descendência espiritual, porque na fé todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Porque os judeus não têm como as estrelas do céu e como as areias do mar. Mas na fé somos realmente incontáveis. Só Deus mesmo que sabe e nos conhece pelo nome. Dali foi que, depois disso, e bem depois mesmo, porque quando Isaac nasceu, que Deus colocou a circuncisão. Deus pediu a circuncisão depois que Isaac nasceu. Quer dizer, Abraão já tinha mais de 100 anos. Primeiro ele teve fé, depois passou 25 anos, Isaac nasceu, e aí que veio o sinal do pacto, da aliança dele com Deus, que foi a circuncisão. Espera aí que eu me perdi aqui. Aí, o que Paulo está explicando para a gente aqui, que sem fé não existe o pacto, né? Como a gente viu, se eu não creio, eu não vou batizar. Vou batizar por quê se eu não creio? Né? Dessa forma, ser filho de Abraão prescinde dos pactos, prescinde da circuncisão ou da lei, só não prescinde da fé, né? Somos filhos de Abraão pela fé. Vamos fazer mais um pouquinho de leitura, do 15 ao 18, começando pelo Wellington. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: Pai por muitas nações te constituiu, perante aquele o qual teve, a saber Deus, o qual vive os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Qual é a esperança? Contra a esperança. Que seria feito pai de muitas nações, conforme o sofrimento. Portanto, assim será a tua descendência. Amém. Essa questão mostra que a gente tem que ter muito cuidado com os mitos,
como os judeus ficaram com esse mito de Abraão, né? É uma questão basicamente universal. Todos os povos têm os seus mitos. Parece que a humanidade está sempre tentando evocar exemplos de superação, sempre tentando se estribar da possibilidade do super-homem, de, segundo as suas próprias forças, triunfar. Entretanto, a gente pode ver, e com certeza a Bíblia nos dá respaldo para isso, que super-homem não existe. Não existe. Nem para os judeus, nem para os gentios, nem para os romanos. Não existe. O super-homem é só historinha de quadrinhos. Paulo nos ensinou no capítulo 3 e aqui no 4 ele nos coloca isso com mais veemência, que a nossa salvação tem que ser pela fé. Porque a fé é igual a todos os homens. A fé sustenta apenas sustentada apenas e somente na graça de Deus. Aquele Abraão super-homem não existe. O Abraão que existe é o Abraão da fé, aquele que, esperando contra a esperança, creu. Ele tornou-se o pai da fé porque ele creu na palavra de Deus, mesmo quando a palavra de Deus disse o que aparentemente era impossível. Porque Sara, além de ser estéril, já tinha passado da idade de ter o costume mensal das mulheres. Não tinha mais. Já tinha passado pela menopausa até. O homem velho e uma mulher idosa teriam um filho. Um homem sem filho seria pai de nações, de uma nação sem número, ou de muitas nações, que acabou, Israel sendo 12 tribos, e tudo veio dele, além de Ismael, além da nação que foi feita por Ismael. Essa que foi o que justificou Abraão, foi isso, foi ele crer que Deus faria isso, que Deus poderia fazer isso. Um homem velho e uma mulher velha teriam um filho. Agora nós vamos ver a queda dos homens de Deus, a queda dos homens de Deus. Vamos começando lá com a irmã Sandra, do 19 até o 22. Amém. O apóstolo sustenta o que manteve Abraão foi a sua fé. Em nenhum momento ele duvidou. As condições eram contrárias, entretanto ele foi vitorioso por causa da sua convicção. A convicção de que Deus tinha o poder para cumprir o que tinha prometido. Ao declarar isso, Paulo dá-nos também a receita para nos mantermos firmes na jornada cristã. A receita é simples: fé no poder de Deus. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Sem fé é impossível manter-se firme, porque a fé é que dá a Deus a condição de nos sustentar. Paulo também denuncia o motivo de nosso fracasso. Nosso fracasso se dá devido à falta da fé. Se não tivermos fé, seremos fracassados. Mas a falta de fé é mais
do que a incapacidade de acreditar. É a pretensão de fazer ou de tentar colocar um êxito às custas da nossa própria força. Parece que é aqui que todos os que caíram tropeçaram. Por algum motivo, em algum momento, no meio do caminho, ou já perto do fim, entenderam que podiam, por si só, sozinhos, de tanto nadarem, julgavam-se peixes, esquecendo de que o que os mantinha vivos, em meio ao ambiente inóspito, era a bolha de ar da graça de Deus. Paulo exalta a questão da fé agora, não mais como um ponto de partida, mas como um segredo para a nossa própria existência. Todas as vezes que nós vemos que alguém errou lá atrás, o nosso maior exemplo é sempre Davi. Davi estava já cheio de si, já vivia ganhando, Deus dando as guerras para ele como ganha, que ele já ficou todo cheio de si e nem foi mais guerrear, ficou no palácio. E dali foi da onde ele viu Betseba. Foi dali que houve a queda dele. Ali onde ele fez escondido, e o filho dele depois foi lá e fez para todo mundo ver, com todas as concubinas de Davi. Dali ele tramou tudo para poder matar o marido da mulher. A mulher fica viúva. E dali começou aonde teve a queda. Até ele falar assim: eu não sou nada, eu preciso de ti, eu sou homem, eu sou falho, essa dor me quebra os ossos, me esmaga os ossos, esse pecado está me fazendo mal. Enquanto ele não fez isso, enquanto ele não assumiu que ele necessitava de Deus, não houve levantamento para ele. Só depois disso. Os super-homens não existem. Quando a gente está confiante demais em nós mesmos, vamos acabar caindo. Não há quem possa dizer: eu fiz. Deus me condicionou a fazer. Eu não posso dizer: eu sou saudável. Não, Deus tem me mantido a saúde. Eu como bem, eu tenho um bom trabalho. Não, Deus me dá condições de comer bem, Deus me deu um bom trabalho. Porque quando a gente deixa de dar graças a Deus pelas coisas, quando a gente deixa a nossa fé de lado e coloca a nossa razão para funcionar, há quedas. Sempre haverá quedas. Deixando a fé de lado e colocando a razão, não vamos a lugar nenhum. Ficamos por aqui mesmo. Vamos fazer agora uma leitura do 23 ao 25. Começa no Wellington, depois vai para o irmão Zé Pereira. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse formado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta os que cremos naquele depois mortos, ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. O qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou pela nossa justificação. Amém. Aí, mais uma vez, Paulo, que foi o autor dessa carta aos Romanos, nos revela que Deus estabeleceu a fé como portal para a nossa entrada no reino. Pensando na universalidade do seu chamado. Esse chamado é universal, não é somente para um povo. É um chamado para todos
todos os povos, é universal. É um chamado católico, como a gente aprendeu, né? Que católico significa universal. É um chamado para todos, não para branco, nem para negro, nem para chinês, nem para judeu, é para todos. Que vem pela fé. Que se fosse só pela lei, seriam só para os judeus. E eles, mesmo assim, não conseguiriam, porque nenhum deles mais podia ser justificado pelas leis. Somente o povo de Israel desfrutou desse privilégio, né, de ter a lei, de ter a circuncisão. E a eles coube o papel de nos trazer Jesus Cristo. Foi por eles, por meio deles que Deus nos trouxe Jesus Cristo. Precisava daquela linhagem. Aí eles tiveram esse nível porque começou lá com Abraão, que foi feito, que creu em Deus, que teve fé em Deus. Depois teve a aliança e o sinal dessa aliança foi a circuncisão. E dali foi o povo separado para nos trazer o Senhor Jesus, para nos trazer a salvação. A salvação só pode ser obtida pela graça. E nós temos a graça mediante a fé. E mediante a fé, todos nós, de todos os povos, podemos alcançar essa graça. Não apenas para o bem de Abraão ou do seu povo, mas para o bem de todos que tiverem fé naquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus nosso Senhor. Todos que tiverem fé no fato de que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, ou seja, todos que acreditarem que Jesus, ao morrer, satisfez a justiça de Deus, pagando pelo nosso crime, pelo nosso pecado, e que a ressurreição é prova incontestável de que o seu sacrifício foi aceito, e portanto todos os que nele crerem serão declarados justos. Essa é a nossa fé. Cremos que Jesus nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e ressuscitou para nos justificar, para nos capacitar a chegarmos até Deus. Não precisamos mais cumprir as leis, aquelas todas do Antigo Testamento, do Velho Testamento, porque Jesus já fez isso. Jesus já cumpriu todas elas. Não temos que segui-las ali do jeito que era para os judeus, porque Jesus já fez isso por nós. E o que Jesus disse? A lei maior, que as duas leis que nós temos que cumprir entre qualquer povo, estando em qualquer nação, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Cumprindo essas duas leis, nós fazemos todas as outras leis serem cumpridas. Porque nós não vamos adorar nenhum outro Deus, amando Deus acima de todas as coisas, e amando o próximo como a nós mesmos, nós nunca vamos fazer maldade. Porque o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o irmão. O que eu não quero para o meu filho, eu não vou fazer para o filho da irmã. É assim que funciona essa lei. E essa semana, teve uma moça que perguntou para mim, mas você é crente, você crê em Deus e fala tanto que Deus é amor, que Deus é justo, e por que tem tanta injustiça? Por que Deus deixa as crianças morrerem lá na África, os assírios matarem, degolarem os crentes de lá, os missionários que estão lá falando de Deus? Por que ele deixa isso? Aí eu falei para ela isso aqui, que como nós aprendemos aqui, nós somos embaixadores de Deus, então não tenho que dar minha opinião, eu tenho que falar da Constituição do meu reino, que é isso aqui.
Se eu sou uma embaixadora de Cristo, eu tenho que falar disso aqui, que a Constituição do meu reino é a Bíblia. O que está aqui é que eu vou falar. A minha opinião não importa, o que importa é o que está aqui. E o que a Constituição fala? Que se cumprissem só esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo, essas coisas não estariam acontecendo. Não é culpa de Deus. Deus é amor, Deus é justiça. Mas a gente tem que fazer isso, cumprir essa lei. Se eles amassem o próximo como a si mesmo, eles não fariam isso, degolar uma pessoa, arrancar a cabeça de uma filha de alguém, porque iriam fazer isso com o filho dele. Essa é a maior lei. Se a gente colocar isso no nosso coração, acabou os problemas da humanidade. Ninguém passaria fome, ninguém passaria frio, ninguém morreria de frio, de sede, de fome, ninguém não estariam desnutridos. Aquelas crianças que a gente vê em foto, em reportagem, pele e osso. Eu vi um filme esses dias com meu filho, chama Amor Sem Fronteiras, com Angelina Jolie. Coisa horrível. Criança cheia de mosquito grudado. Mosquito fica grudado. Foi dali que a Angelina Jolie começou a adotar criança. Foi a partir daquele filme. Criança, não adianta você abanar não, o mosquito fica ali grudado. Por mais que ela abanasse a criança, o mosquito estava grudado ali. Tinha um urubu na frente da criança. Queria comer a criança já viva ali. A criança estava pele e osso. Para ela dar leite para a criança não aguentava nem chupar o dedo dela, de tão fraco que estava. A mãe da criança já estava com a barriga furada já pelos urubus lá, não é urubu que fala, é abutre, uns bichos enormes, já estava com a barriga furada pelos abutres. Foram fazer cirurgia na mulher, nem anestesia não deram. E ela não estava nem aí, porque ela não sentia dor física, ela só sentia dor da fome. Ela só sentia dor da fome. É o que acontece nesses países. Depois dali da África, ela foi para um país da Ásia. Crianças lá também, ali já não era fome, era guerra, que passavam pelas minas terrestres e eram amputadas, porque o menino falou para ela, eu pisei e ouvi o clique. Do clique você sabe que você vai morrer. Não adianta você procurar uma coisa que tenha o seu peso para pôr ali, porque é só você tirar que vai explodir. E foi isso. Ele falou, nem pensei, só tirei o pé. Aí não morreu, mas ficou sem uma perna. São coisas que você, tendo esse conhecimento dessa lei, que Jesus deixou essas duas leis para a gente, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você pensa nisso e fala, se fosse vivido essa lei, se essa lei fosse cumprida, essas coisas não estariam acontecendo. Não estariam, porque aqui no Brasil estraga um monte de comida, tem criança desnutrida, por todo o mundo aí tem gente desnutrida. Se fosse tudo dividido, não aconteceria essas coisas. Mas aí a moça disse que não, que era tudo culpa de Deus. Se existisse Deus, o negócio dela é ser, ela não quer ter ninguém para servir. Esse que foi, eu entendi isso dela, ela não quer ter ninguém para servir, porque também o que ela acha é isso, não existe Deus e é por isso que a humanidade é tão ruim assim. Acontecem as coisas porque os homens são ruins mesmo. Não, o que ela queria mesmo era bater boca. Eu não estava afim de bater boca. Não preciso disso. Como embaixadores de Cristo que nós somos, temos que fazer isso. Falar do que a Bíblia nos ensina, a nossa Constituição, que está ali escrito nesse livro maravilhoso. Nossa opinião não conta, né? Quando vem perguntar o que você acha sobre o homossexualismo, eu não acho nada.
Mas a minha Constituição diz que Deus não gosta. Ele abomina tais coisas. Está ali. Eu não vou falar outra coisa, não posso. Sou embaixadora de Cristo, vou mentir, não posso mentir dele, não aceita. Não interessa se eu aceito. Não interessa. O que interessa é o que meu Deus fala. O que o meu reino diz. Amém? Que a gente possa estar guardando isso na nossa mente. A nossa fé vem da graça de Deus, não vem do que nós fazemos. A nossa justificação é pela fé, né? Não é por ser bonzinho, por dar uma cesta básica, por distribuir doce uma vez por ano. Vem pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Ficou alguma dúvida? Não? Isabel? Missionário? Vai? Irmão? Não? Glória a Deus. Estou sendo uma boa professora. Amém. Na igreja assim, casar e multiplicar. Aham. Não, isso aí existe desde Sodoma e Gomorra. Não, isso existe. Sodoma e Gomorra é pouco. Desde antes de Noé. Não, lá antes de Deus colocar Noé na arca, já tinha isso já. Mas lembrar. Era mais escondido. Agora, É que era escondido. O povo não, o povo era mais esquerdo e orava de dia. Você vê a Leó, os amantes que ela tinha, não é escondido. É que é uma história assim, muito para trás, e o ser humano, infelizmente, não tem memória. E quando ele tem, é para acusar que está do lado dele assim. Você lembra que você fez isso? Ele lembra. Tenta justificar a si mesmo acusando o outro. Mas existe. Mas é a primeira vez que Deus colocou aquele aguaceiro lá, existia isso já. Pois é. Mulher, mulher,